E na semana passada, como você já sabe, a TV em Tempo começou uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus. Até quinta-feira, 9 candidatos vão ser entrevistados aqui no programa agora. As regras das entrevistas foram definidas em uma reunião com representantes e candidatos aqui na sede da emissora. Já foram entrevistados Sabino Castelo Branco, Pauderney Avelino, Herbert Amazonas, Vanessa Graziotin e Jerônimo Maranhão. Vamos ver agora quais são os candidatos que ainda faltam participar da série de entrevistas. A segunda semana de entrevistas começa com Luiz Navarro, do PCB, no dia 27. Em seguida, o entrevistado é Serafim Correia, do PSB. Dia 29, o entrevistado é Henrique Oliveira, do PR. A rodada de entrevistas termina dia 30 de agosto com Arthur Virgílio Neto, do PSDB. Pelas regras da entrevista, nenhum candidato poderá citar o nome de outro durante o período que durar a entrevista, que tem 15 minutos. Nesse intervalo aparecerá um cronômetro na tela a cada 3 minutos para você, telespectador, e o candidato que é nosso convidado possa acompanhar o tempo da duração, aliás, toda a duração da entrevista. O nosso candidato de hoje, que participa da série de entrevistas, é Luiz Navarro. Vamos conhecer um pouco mais do perfil do candidato. Luiz Manuel Navarro nasceu em 1942 em Manaus. Casado, pai de 6 filhos. Tem o 2º grau incompleto. Foi assessor técnico e secretário parlamentar, administrador de mercados públicos. Atualmente é empresário do ramo da construção civil. Já concorreu aos cargos de prefeito, vereador, deputado federal e senador. Esta é a segunda vez que ele se candidata pelo PCB, partido pelo qual disputa a prefeitura de Manaus. Muito bem, nesse momento vou pedir à produção que comece a contar o tempo no cronômetro que já aparece aqui na tela, para que possamos dar início à nossa entrevista com o candidato Luiz Navarro, do PCB. Candidato, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa. Essa série de entrevistas tem como objetivo levar à população que está em casa as propostas dos candidatos à Prefeitura de Manaus. Eu gostaria que o senhor começasse o programa e essa entrevista, sua participação, falando exatamente que proposta o senhor tem, a mais importante delas, que o senhor cita neste momento para a cidade de Manaus e para as muitas necessidades que a capital tem. Bom dia a todos. Nós temos 2 propostas importantes. Nós consideramos essas 2 propostas importantes. A primeira é a respeito de saneamento. Nós deixamos de ter uma empresa estatal eficiente e contratamos uma empresa para cuidar da distribuição de água e de nossos esgotos. Nós não conseguimos que essa empresa ampliasse satisfatoriamente a rede de águas e nem que cuidasse de nossos esgotos. É pensamento nosso instalar 5 usinas de compostagem de lixo orgânico e de tratamento de esgoto através da aeróbica e anaeróbica para cuidar dos nossos dejectos que hoje são jogados diretamente nos rios. E as usinas de compostagem menores cuidar de nossos resíduos orgânicos, perseguindo o resíduo zero. Então, esta é uma de nossas propostas que nós achamos absolutamente importante. A segunda é a rede hidroviária de transporte coletivo. Nós pretendemos criar esta rede para conduzir pessoas da Zona Leste ao Distrito Industrial, posteriormente ao Porto, e da Zona Oeste para o Porto, posteriormente para o Distrito Industrial. Com isso, nós transportaremos uma média de 350 a 400 mil pessoas de forma praticamente turística. Essas pessoas saem para trabalhar, embarcam em embarcações velozes, climatizadas, e será um conforto. Não chegarão ao trabalho estressadas. Candidato, como foi definido na reunião com o próprio candidato e os outros representantes dos outros partidos, nós temos, neste momento, 3 perguntas da população para o candidato. Vamos ouvir a primeira delas. O trânsito de Manaus está cada vez pior em qualquer horário.
como o problema dos engarrafamentos poderá ser resolvido? Como eu acabei de citar, nós pretendemos criar a empresa de transporte hidroviário. O ano passado já foi licitado o BRT, que não saiu do papel até agora. Desculpe. Eu pretendo tirar o BRT do papel, colocá-lo em prática e, com o monotrilho que o Estado já listou, acreditamos que transporte hidroviário, BRT e monotrilho vá solucionar definitivamente a questão de mobilidade da população manauara. Que tipo de intervenção o candidato pretende fazer, caso seja eleito, para resolver o problema do trânsito? O senhor apresentou agora uma proposta para resolver o problema do transporte coletivo, só que nós temos milhares de carros rodando na capital em vias que precisam de intervenções. E a gente entende que apenas o transporte coletivo não resolve essa problemática. Não, apenas o transporte coletivo não, mas acredito que o BRT e o monotrilho integrado vai melhorar enormemente a mobilidade. E ainda existe alguns gargalos, por exemplo, no horário de pique, na Djalma Batista, por exemplo, nós temos ali perto dos shoppings, e mais adiante com o Aeroclube, ali precisa uma intervenção muito eficaz e muito rápida para melhorar o trânsito nesses horários de pico. Eu acho até que é preciso que se faça um estudo para remover o Aeroclube de onde está, porque na situação em que está o Aeroclube, ele já causa transtornos ao tráfego de Manaus. Candidato, vamos ouvir então mais uma pergunta de quem está nas ruas de Manaus. De que forma a Prefeitura vai solucionar o problema da saúde na cidade? Essa é proposta nossa. É uma boa pergunta, viu? Proposta nossa, desde a campanha passada, nós pretendemos reunir com a categoria de saúde para discutir um aumento emergencial para eles. E colocar todos os postos de saúde para funcionar até às 24 horas. Só quem conhece o problema de atendimento dos postos de saúde sabe da dificuldade que encontra o trabalhador para ser atendido. O trabalhador, para ser atendido num posto de saúde, ele precisa deixar de frequentar o emprego naquele dia, marcar uma consulta, muitas vezes não é atendido por causa das enormes filas e às vezes perde até o dia de trabalho. Acreditamos que colocando os postos de saúde para funcionar 24 horas, nós vamos resolver ou pelo menos melhorar consideravelmente o atendimento à população. A proposta do candidato representaria um impacto alto aos cofres da Prefeitura no que diz respeito ao custo operacional. Um posto de saúde funcionando 24 horas. Além do aumento que o senhor pretende dar à categoria, e aí a gente acumula mais os adicionais noturnos dos profissionais que serão necessários para trabalhar nesses postos, já ia onerar ainda mais hoje o custo maior da Prefeitura, que é exatamente a área de saúde. Mas isso não seria nenhum problema para uma prefeitura comunista, porque nós pretendemos extinguir grande parte dos cargos comissionados, dos cargos de confiança. Então, com a extinção destes cargos comissionados, desses cargos de confiança, nós teríamos dinheiro para implementar esse tipo de trabalho. Além de, não se esqueça que a Prefeitura deverá receber enorme participação no pré-sal. Então, dinheiro, com absoluta certeza, não será problema. O senhor fala em transformar a Prefeitura em uma Prefeitura comunista. Como seria essa transformação, dado que, se o senhor fosse eleito, teria 4 anos para fazer isso? Fazer concurso público, lançar edital, modificar a estrutura administrativa da máquina levaria muito tempo. O senhor acha que o mandato seria capaz de suprir a essa demanda? Não, com absoluta certeza não seria. Mas nós começaremos
começaremos exatamente pela instalação, pela criação dos conselhos populares. Conselhos populares eleitos pelas comunidades. A prefeitura hoje é cheia de conselhos. Só um conselho funciona, que é o conselho tutelar, e você sabe disso. E só funciona porque os conselheiros tutelares são eleitos por você. Então é preciso tirar um pouco do poder do gestor. É preciso que o povo participe desse poder para que possa, de fato, resolver os problemas imediatos e necessários da comunidade. Qual a sua proposta para a educação, candidato? É nosso propósito construir em cada zona da cidade de Manaus complexos integrais, que é básico a criação de creches. O governo federal está aí disponibilizando verbas para a construção de creches. Não sei por que só saíram 5 nesse governo. Basta usar o dinheiro que é ofertado pelo governo federal para que se tenha creche. E por que a necessidade das creches? Nós precisamos que a mãe saia para trabalhar, ou mesmo a mãe que trabalha em casa, tenha à sua disposição um órgão onde ela possa ter o seu filho interagindo com outras crianças, se sociabilizando com outras crianças, e isso também faz parte da educação. Não é só o ensino fundamental. Sim, esse complexo abrigará a creche e o ensino fundamental, para que nós possamos, desde da tenra idade, sociabilizar a criança. Candidato, nesse momento nós vamos ouvir a última pergunta com a participação da população. Em Manaus, temos muitas crianças em estudar na rua. Como você poderá tirá-las das ruas? Aí entra a parte social. Nós acabamos de falar exatamente com a construção desses complexos, nós pretendemos melhorar a qualidade, porque esses complexos serão integrais. A criança entra de manhã e sai no final da tarde, possibilitando uma tranquilidade para que o pai possa ganhar o seu pão de cada dia. O que hoje não acontece. A criança fica abandonada, como nós temos visto muitos casos aí de invasão do domicílio da criança que está sozinha e a criança é abusada. Isso nós pretendemos corrigir. E corrigiremos com esses complexos e com as creches para que a criança possa, desde a tenra idade, se sociabilizar. Candidato, Manaus é uma cidade profundamente impactada nos últimos 20 anos por um fenômeno chamado invasão. Nós temos grande parte dos bairros formada por invasões que se transformaram em bairros e ao longo do tempo trouxeram um problema social grave a essa capital. Qual o seu projeto para a área de habitação? Olha, é uma questão de semântica. Nós não vemos invasões. Nós assistimos a ocupação de terras absolutamente necessária, porque as pessoas precisam morar. Se elas existem... O senhor é a favor da invasão, então? Não, pelo contrário. Não, é uma questão de semântica. Você chama de invasão, eu chamo de ocupação. Mas é uma ocupação irregular, né? Sim, mas também os terrenos que estão cercados, ou mesmo não cercados, abandonados, esperando especulação e muitas vezes obtido por grilagem. Isto não está certo. E isso nós vamos observar com muito carinho, que é exatamente grandes áreas de terras ocupadas por grileiros, protegidos pelos donos do poder. Estes nós vamos em cima procurando beneficiar a área, procurando urbanizar a área, ou até mesmo construindo, efetuando construções para que as pessoas possam morar legalmente. Não está certo esses grileiros se apossarem de terras que não pagam nada para o município e a população necessitando existir e necessitando morar.
Mas a própria invasão é um processo de grilagem, candidato. Não é contraditória a sua declaração? Não, a grilagem ela já existe numa área que está abandonada, que alguém se diz dono dessa área. Isso é o que nós temos assistido permanentemente. E muitas vezes essas pessoas não têm sequer título e mantêm essas áreas para poder vender, para especular com a área. A grilagem já houve. O que as pessoas fazem é ocupar a área de um grileiro. Vamos falar então de um problema que é recorrente a esse, que é o problema das invasões, que é o abastecimento de água. O que o senhor pretende fazer acerca disso? O abastecimento de água em Manaus é um caso de polícia, né? Nós somos cercados por rios e existe população na Zona Norte que é preciso pagar carros-pipa para poder ter água em sua casa, né? Como eu disse, nós privatizamos uma empresa para ampliar a rede de água e tratar de nossos esgotos. E o que nós conseguimos foi unicamente que o preço do fornecimento de água aumentasse 3 vezes mais. Nós criaremos o Conselho Popular de Saneamento e o Conselho Popular vai examinar com carinho essa questão para que nós não paguemos multa a esta empresa ineficiente e ineficaz, para que possamos tomar conta desse sistema, conseguindo ampliar a rede de água e de esgoto, levando realmente o precioso líquido à casa daqueles que necessitam. Candidato Luiz Navarro, do PCB, obrigado pela sua participação em entrevista. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Nesse momento se encerra o período dessa entrevista, que é de 15 minutos. Eu agradeço muito a sua participação. Amanhã o nosso entrevistado será Serafim Correia, do PSB, e eu conto, claro, com a sua audiência.